Ok, gravação iniciada. Pessoal, então, essa aqui é a ferramenta RSData, a ferramenta essa que vocês todos contrataram. De acordo com os cadastros realizados na página inicial, ele já começa a te trazer alguns alertas de vencimento. Isso vocês encontrarão na medida que começarão a gravar exames, atestados, treinamentos, vacinas, EPI, de acordo com a demanda do serviço que vocês vão utilizar através do RSData. Ok? Temos aqui também alguns atalhos para empregados, né? Agenda médica, controle de entregas de EPIs, né? E demais particularidades, vencimentos de laudos, controle das recargas e retestes de extintores, visitas técnicas, tudo isso a gente vai passar na sequência dos treinamentos. Muitas ferramentas aqui, acredito eu que para vocês, dependendo da necessidade, não terão utilidade, e outras, a princípio, sim. Certo? Então, como eu falei, questão de cadastramento e parametrização de usuários. Então, à esquerda do vídeo de vocês encontra-se todo o menu principal do sistema. Então, tu vem aqui desde cadastro até usuários. Nele também existe a possibilidade desse campo pesquisar, onde você digita o comando do menu e o sistema faz a busca para você referente à palavra que você escreveu no campo de busca. Ok? Aqui também nós podemos expandir o menu. Aqui a estrutura da empresa que você for cadastrar. Busca global de empregados, é um campo de pesquisar todos os empregados que estarem cadastrados no sistema. Aqui são comandos de favoritos que você pode já criar. Por exemplo, eu costumo utilizar no meu dia a dia tal e tal comando. Então eu posso criar atalhos de favoritos do sistema. Ok? Outro detalhe aqui também, nesse campo vai aparecer os sistemas que você vai habilitar de acordo com o que você contratou, você habilita no seu usuário. Nesse ícone de interrogação, você pode fazer o download do manual do sistema, acessar a página onde constam uma lista de vídeos de operação do programa, o ambiente de suporte, onde você abre chamados e faz o acompanhamento das suas solicitações, dúvidas, problemas de áudio, problemas do sistema, algum erro que apresentou, enfim, você faz todo o acompanhamento. Para quem contratou o módulo financeiro, você faz o download da ferramenta aqui. Aqui também mensagens, que você faz o acompanhamento. Novidades do sistema, então toda vez que tiver um número aqui, são as novidades que a nossa equipe técnica imputou na base de dados, uma melhoria e uma novidade. Então você clicando sobre ela, você vai acompanhar todas as atualizações que foram realizadas no sistema. Ok? Aqui também um aviso de pendências, visualização do teu nível de acesso e também, dependendo do nível do usuário, as consultas que estão agendadas. Aqui o teu usuário e aqui é onde que você sai do sistema. Então, sem mais delongas, criação de novos usuários ou parametrização do seu próprio usuário. Então, pessoal, você vem aqui no final do sistema, clicando em usuários, administrar usuários. Então, aqueles clientes que contrataram mais de um usuário, nesse caminho é onde que você inclui e faz toda a parametrização de acesso destes usuários. Começando por administrar usuários. Ao clicar em administrar usuários, você vai verificar o usuário que já foi criado para vocês, aquele usuário que já foi disponibilizado na base, e você vai clicar em incluir para cadastrar os demais usuários que você contratou. Clicando em incluir, então, o sistema vai te abrir a seguinte tela, onde ele vai trazer uma data de início, você vai colocar a data de acordo com a sua preferência, o nome dessa pessoa, o e-mail, o tipo de acesso, usuário e senha,
vai digitar a senha, né? O tipo de caracteres, letras, números ou alfanumérica, de acordo com a sua preferência, confirma a mesma, o tipo de usuário, nós temos ali usuário normal, usuário externo e usuário EPI. Usuário normal é aquele usuário, tanto você como também aquele seu colega de trabalho. Usuário externo, dependendo do tipo de contrato que vocês realizaram, você pode cadastrar o seu cliente para ele acessar a própria base. Então, nesse caso, seria um usuário externo. E aqui, EPI é um usuário específico que vai gerenciar apenas esta modalidade. Para quem, é claro, contratou esse módulo também. O nível de acesso, então, o sistema já vem com uma lista de níveis pré-cadastrados, mas você pode ainda, inclusive, que nós vamos ver na sequência, criar um outro nível de acordo com a sua preferência. Ok? Geralmente, o nível 9, que com certeza está vinculado em todos os logins de vocês, é o usuário máximo, ou super usuário, como tem aqui na legenda. É aquele usuário que pode criar novos usuários e tem acesso a todos os módulos do programa. Ok? Grupo de aviso, também nós veremos na sequência, que são alertas que você pode imputar para cada usuário relativo ao sistema. Tanto o usuário normal, como também o usuário externo. Profissão, endereço, cidade, você pode colocar ali, relacionada a este usuário. Lembrando, pessoal, sempre os campos em negrito são campos obrigatórios. Ok? São de preferência, são de obrigatoriedade o seu preenchimento. Ele não deixa você gravar sem tê-los preenchidos. Os demais campos, é claro, são opcionais. Data fim, quando, por exemplo, esse usuário não existe mais, então você o inativa, você não o exclui. Profissional aqui é quando você está criando um usuário médico, você vincula o próprio profissional, ou seja, ele mesmo ao seu próprio usuário, tornando ele um usuário diferenciado, ou seja, um usuário médico que vai realizar, acessar o prontuário e também as consultas que foram agendadas a ele. Mas tudo isso a gente vai ver também na sequência. Unidade de atendimento também, a unidade, o local que esse profissional da saúde atende. Pode também vincular uma sala. E aqui também, de acordo com a responsabilidade desse usuário, você vai marcar se ele vai poder alterar as periodicidades dos exames complementares e atestados clínicos, os ASOs, e também se ele é um usuário que vai preencher a audiometria, ou seja, o audiograma pelo RSDAP. Se ele vai ter a permissão de excluir registros, você tem aqui a opção sim ou não, de acordo com a sua preferência também. E aqui, porta de comunicação com a RS Biometria é relacionado ao módulo biométrico do controle das entregas e gestão dos EPIs. Ok? Na sequência, também nós temos aqui empresas vinculadas. Então, ele vai te trazer com esse campo aqui desmarcado. Então, aqui vai de acordo com a responsabilidade desse usuário. O campo gerenciar todas as empresas, se vocês linkarem tanto no usuário de vocês como neste demais usuário, ele vai gerenciar todas as empresas que porventura serem criadas no sistema. Já vai cair no seu usuário para ele acessar. Ou você pode fazer um filtro. Você inclui manualmente apenas aquelas empresas ou CNPJs que esse usuário vai poder acessar. Ok? Se ele vai gerenciar todas, marca a opção. Se vai ter um filtro, você vem aqui e inclui apenas aquela empresa ou aquelas empresas que ele vai poder acessar. Ok? Locais de estoque aqui, se for trabalhar com estoque também, você pode vincular apenas um local ou gerenciar também todos. Isso aqui também é um campo voltado para quem vai trabalhar com essa modalidade. Aqueles que não vão utilizar, pode deixar o campo desmarcado. Vai de acordo com o que vocês contrataram. Unidades de atendimento, no caso, os laboratórios, clínicas que vocês têm conveniados, que vocês irão gravar no sistema, você pode também vincular a cada usuário. Se ele vai gerenciar
vincular todas as unidades ou apenas alguma que você vai filtrar aqui nesse campo de pesquisa. Filtro de empregados vinculados, você pode também, algum empregado de alguma empresa que você cadastrou, vinculá-lo no seu usuário. Aqui, acessos externos, que você quer definir um acesso externo para alguma determinada pessoa ou usuário. Campo foto, então você pode colocar a sua foto para aparecer aqui quando você acessa, não é obrigatório. IPs de acesso, gente, aqui já começa uma espécie de segurança. Por ser um sistema online, você pode acessá-lo independente da máquina ou computador. Mas aqui você já pode, naquele usuário, vincular apenas um número de IP que ele vai poder acessar o sistema. E também até mesmo os horários que ele vai poder acessar o RSData. Então tudo isso você já cria uma restrição, tanto de computador como também de horário. Parâmetros das consultas. Esse campo aqui está voltado ao usuário médico, principalmente, que você pode definir ao término da consulta que ele realiza, o que você quer que o sistema sinalize a ele. Opção de impressão de documentos, ou para aqueles que contrataram o módulo biométrico, ele pode confirmar a consulta pela sua própria biometria. E exibir horários disponíveis, ele vai compartilhar e exibir os horários que estarão imputados que ele realiza as suas devidas consultas. Lembretes, pessoal. Esses lembretes aqui são aqueles lembretes lá da página inicial. Por padrão do sistema, todos eles vêm com o número 30. O que é o número 30? O número 30 é que o sistema vai te avisar com 30 dias de antecedência os vencimentos aqui que estão listados. Mas você pode aumentar, como também diminuir, para cada usuário. Ok? Então aqui tu tem todos esses lembretes e aqui também até mesmo os filtros dos status das empresas que você for cadastrando no RSData. E esse outro alerta é para aquela pessoa, para aquele usuário responsável do controle das entregas dos EPIs. Certo? Parâmetros da biometria, mais um campo relacionado ao módulo biométrico da gestão dos EPIs. Né? Então você pode aqui selecionar os itens que tu quer que o sistema te mostre. E por fim, sistemas é onde que você vai habilitar de acordo com o sistema ou o módulo que vocês contrataram. Lembra? Nesse campo aqui que eu mostrei anteriormente, é aqui que você habilita e seleciona o nível de acesso para cada um deles. Claro que mediante a contratação de cada um de vocês. E por fim, então, você grava. Então este seria, pessoal, todo o processo de inclusão e, digamos assim, parametrização do usuário. Dentro do usuário ainda, do campo usuários, aqui à esquerda do vídeo, nós temos consultar auditoria na sequência. O que é o consultar auditoria? É um comando que está principalmente vinculado a todos os usuários nível 9, aquele super usuário que eu comentei anteriormente, onde ele irá acompanhar tudo que cada usuário percorreu no sistema. Vai trazer aqui a data, a hora, o usuário, a tabela ou local que ele percorreu do sistema, o ID e o tipo de comando que ele realizou. Então aqui é uma consulta que você faz para todos os usuários que você cadastrou, você verifica quais foram os comandos que eles realizaram. Pode até inclusive filtrar aqui um determinado usuário, o tipo de tabela e até mesmo o tipo de comando que ele realizou. Se foi apenas uma inserção, se foi apenas uma alteração, uma exclusão ou todos. E também um filtro de início e fim. Então aqui você controla os acessos, o que cada usuário que você cadastrou, o que eles percorreram, que comandos que eles realizaram e até mesmo que local que ele percorreu dentro do sistema. Essa lista também você pode imprimi-la utilizando esse campo aqui, ó, essa engrenagem. Você pode exportar todo esse relatório em Word, Excel, PDF e até mesmo
desmarcar as colunas que para vocês não têm importância. Ok? Grupos de aviso. É um outro campo que está atrelado dentro dos usuários. O que é os grupos de aviso? Bom, gente, além dos lembretes que o sistema informa a vocês na página inicial, você também pode criar alertas para os usuários receberem por e-mail, sem ter a necessidade de acessar o sistema. Estes alertas eles podem ser vinculados para o usuário, para o contato da empresa, aquele teu cliente que não acessa o sistema, mas você quer disparar algum aviso referente à empresa dele, pode disparar um aviso para os empregados cadastrados, mediante, claro, que eles têm um e-mail cadastrado. Então, tudo você tem essas possibilidades de inclusão. Então, primeiramente, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em incluir e vai dar um nome a esse grupo de aviso. Que nome? Segurança, medicina, alerta, clientes, o nome que vocês acharem prudente, necessário, de acordo com a sua necessidade. E aí tu tem por tipo, como eu disse, ó, tu tem por usuário, que é aqueles usuários, vocês e até o cliente externo, por empregado da empresa, ou seja, todos os empregados que vocês forem cadastrando no programa, existe um campo lá dentro que você cadastra o e-mail deles. E aí você, criando esse aviso, o sistema vai disparar os alertas que você vai vincular nesse grupo de aviso que você deseja que eles sejam lembrados. Contato da empresa, ou seja, o seu cliente, ele não tem necessidade de acessar o sistema, assim como os empregados, mas o sistema vai enviar alertas referentes ao recurso que você vincular. Responsável EPI material, aquela pessoa responsável deste trabalho e também responsável do setor. Então vai funcionar da seguinte forma, você vai dar um nome a esse alerta, certo? Por exemplo aqui, alertas de segurança ou alertas de SST, por exemplo. Pode ser gerais. Por usuário, então você quer já criar um alerta tanto para você como para o seu colega que vai acessar o RS Data. Você vem aqui em recursos, incluir, e vai selecionar quais os recursos que você vai vincular nesse grupo de avisos que você está criando. Lembrando que você pode vincular todos esses avisos. Não precisa ser apenas um, pode ser todos. De acordo, inclusive, a responsabilidade de cada usuário. Ok? Então, por exemplo, eu quero que vincular vencimento dos LTCATs. Você vai escolher a periodicidade, seja semanal, mensal, diariamente. Se for semanal, qual o dia do mês? Se for semanal, qual o dia da semana? Se for diariamente, a partir da meia-noite, ele vai te disparar o aviso. Mas ele vai disparar para qual e-mail? O e-mail que você loga no sistema. O e-mail aquele vinculado no usuário. E aqui, com quantos dias tu quer que ele faça o aviso. Então, por exemplo, se eu coloco aqui 15 dias, então ele vai te avisar dos 15 dias para frente e os 15 dias passados. Então ele sempre faz essa projeção. X dias para frente, como X dias para trás. E a periodicidade aqui, como eu falei, você escolhe. Se quer mensal, ele vai te pedir qual o dia do mês. Eu quero todo dia 2 e com 30 dias futuros e também passado. E aí, então, gente, é só gravar e repetir o comando de inclusão. Você pode ter, para cada recurso, inclusive, periodicidades diferentes. Então, isso você vai moldando, de acordo, claro, a demanda e de acordo com a periodicidade desejada e a responsabilidade, inclusive, de cada usuário. Feita a criação dos grupos de aviso, se for por usuário, então você vai ter aqui os grupos. Para vincular no usuário, você vai voltar em administrar usuários, vai clicar sobre o usuário que você já cadastrou, e você vem aqui nesse campo, logo abaixo do nível de acesso, aqui ó pessoal, grupo de aviso, e vai vincular o aviso para cada usuário. Detalhe, tu não consegue vincular mais de um grupo, é apenas um. Porém, a quantidade de recursos, lembra do que eu falei?
Pode ser todos daquela lista. Ou você pode separar. Se você tem ali 2 colegas, um cuida da parte de segurança e o outro medicina, você vincula para cada um grupos referentes. Só segurança para um e só medicina para o outro. Ou pode criar um grupo geral e todos eles serão lembrados de todas as particularidades. Tá ok? E aí, claro, é só vir aqui e gravar. As demais vinculações, por empregado, por contato da empresa, isso a gente vai ver na sequência. Ok, gente? Então aqui seria toda a parte de criação de alertas ou grupos de aviso que você vincula em cada tipo de acordo com a sua preferência. Níveis de acesso, próximo item. Bom, aqui, lembram os níveis de acesso que eu mostrei anteriormente, que o sistema já tem um pré-cadastro? Nada impede de você incluir outros, de acordo com a sua preferência. Então aqui ele já tem alguns sugestivos, como eu disse, e se você for liberar um acesso externo, você vai clicar em incluir e vai definir uma nomenclatura para esse nível, pode ser cliente externo ou acesso meus clientes, enfim, a nomenclatura que vocês acharem que melhor se adapta com a sua realidade. E um detalhe, o tipo aqui vai ser usuário externo. Por quê? Porque ele vai se diferenciar do usuário, digamos assim, normal do sistema. É como que você cadastrasse lá a empresa e você quer, do seu cliente, você quer que o seu cliente acesse a sua própria empresa que você cadastrou a ele. Então ele vai ter acesso, só que para ele ser diferenciado, você vai colocar aqui como usuário externo. E depois vai definir os níveis. O que é os níveis? Aqui é onde que você vai fazer o seguinte, você vai controlar o que ele pode fazer ou não no sistema. Então, o sistema vai te apresentar aqui, na primeira coluna, a lista de recursos. E aqui, logo à direita, tu vai fazer as permissões. O que ele vai poder acessar, o que ele vai poder inserir, o que ele vai poder alterar e o que ele vai poder excluir de acordo com a linha de cada recurso. É isso. Então, aqui que você configura. Você faz o quê? A parametrização daquele usuário que você criou, o que ele pode realizar de comandos no sistema. E aí depois é só gravar. Então, para o nível de acesso externo, hoje ele traz 89 recursos. Então, isso vocês vão encontrar diferentes quantidades de acordo com o nível. Se querem trabalhar, inclusive, com os níveis sugeridos do sistema, fiquem livres, pessoal. Nada impede. Por exemplo, tem um nível aqui, 8 usuário. O que ele pode fazer? Você pode clicar sobre ele, verificar o que já veio pré-configurado. Notem que já mudou a quantidade, já são 608 recursos. E ele já traz aqui, basicamente, um padrão de configuração, mas vocês podem alterar de acordo. E como é que eu altero? Você vai clicar aqui, administrar usuários, ele não pode acessar. Então é só clicar aqui, aí vai ficar um X. Se você quer que esse comando seja replicado para todos da lista, você clica aqui em cima, desmarcar todos, marcar todos, ou inversão de seleção. Então ele faz uma mudança em toda a linha e toda a coluna. Então aqui é uma configuração de acordo com os recursos que você vai estabelecer para cada usuário, para cada nível que será vinculado para aquele usuário que você criou. Tá certo, gente? E por último, nós temos aqui usuários online, que é onde que você vai acompanhar quem são os usuários que estão conectados naquele momento. Quem pode visualizar esses comandos? Lembram do que eu disse? O superusuário, ou seja, o nível 9. Então, o usuário nível 9, basicamente, ele é o gestor, ou seja, ele cria novos usuários, cria grupos de aviso, faz toda a parametrização relacionada a usuários. Quando você vincular, por exemplo, o nível 8 para algum determinado usuário, esse comando aqui, para ele não vai aparecer, porque ele sempre vai depender do gestor para fazer qualquer alteração no seu próprio login, ou até mesmo no que ele pode realizar aqui em níveis de acesso. Certo, gente? Então, esse comando aqui é muito importante para vocês que contrataram mais de um usuário
É esse o caminho de criação e parametrização relacionado apenas a usuários. Certo? Feito isso, então, o usuário criado já estará apto a acessar o sistema. Pode acessar simultaneamente a mesma empresa, a mesma base, usuários diferentes? Podem. O que não pode ocorrer é os 2 ou 3 usuários compartilhar o usuário. Isso não pode fazer no sistema. Inclusive, ele não vai funcionar. Então, assim, gente, o ideal é cada um ter o seu login. E podem sim trabalhar simultaneamente na mesma empresa, inclusive, desde que seja cada um com o seu usuário e senha. Bom, gente, então, como é que é o processo inicial de operação do sistema? A operação do RS Data, gente, toda ela baseia-se pela criação da empresa. Ou seja, para aquele consultor, para aquele gestor, ele vai imputar as empresas que ele gerencia, os seus clientes. Esta inclusão, ela pode ser tanto manual, cadastrando diretamente no RS Data, ou você pode também trabalhar com as planilhas de Excel de importação que o sistema oferece. Onde é que elas estão? Elas estão aqui, gente. Ó. Dados. Então, o sistema tem todos esses modelos de planilhas de importação. Então, você pode aqui, ó, por exemplo, ó, importação de empresa. Você, em vez de cadastrá-las individualizadas dentro do programa, você pode preencher diretamente na planilha e depois importar essa planilha para dentro do sistema. Então, para cada modelo de importação, existe uma planilha correspondente onde você vai fazer o download dela, que é a matriz da planilha. O sistema oferece isso para vocês, inclusive gratuitamente. Então, aqui, ó, esta aqui, por exemplo, é a matriz da planilha Excel que você preenche e depois faz a carga das empresas. Então, ele traz aqui, ó, uma introdução do que é obrigatório, o que é opcional o preenchimento na planilha, certo? E basta, então, selecionar ou digitar o CNPJ da empresa, a data de início, a abertura do CNPJ, os dados dela, enfim, ó, preencher esses campos aqui. Pode ser mais que uma? Pode. Se você tem lá 10, 15, 20, 300, 500 empresas, 1000 empresas que vocês gerenciam, é só preencher e depois vir aqui no sistema, adicionar arquivo, buscar aonde que está salva esta planilha, marcar aqui de acordo com a sua preferência, se quer validar o CNPJ, criar logs de importação. Esse campo é muito importante, gente, porque ele cria uma espécie de rastreador onde que você localiza se dentro da planilha houve algum preenchimento erroneamente. Então ele te dá lá, na linha 3, na coluna J, faltou, por exemplo, o ponto do CNPJ. Então tu consegue rastrear isso durante a importação. Ok? E aí então é só clicar em importar. Aí o sistema vai te trazer uma mensagem, se foi importado, a importação foi concluída, certo? E aí depois os logs, ele vai te apresentar aqui embaixo. Para isso, é só clicar em lista de importações, onde ele vai trazer um histórico de tudo que você importou, e aqui no ícone download é onde que você faz a localização daquele local que ocorreu o erro. Aí você corrige na planilha e faz novamente a importação. Então ele vai trazer os status aqui, ó. Se foi aguardando, importando, concluído, concluídos com erro, cancelados ou erro na importação. Então isso que é o bacana dos logs. Ele vai te trazer todas essas informações até para você poder rastrear o local que ocorreu o problema. Ok? Então aqui, gente, eu deixo uma sugestão que o sistema tem. Você pode importar postos de trabalho, quer importar os empregados. Às vezes tu tem lá um cliente que tem um contador, o contador pode passar numa planilha, você manda essa planilha para ele e só diz, olha, eu preciso que seja preenchido como está definido na planilha. Ele preenche, te manda de volta e você importa. Querendo ou não, você ganha tempo trabalhando e importando essas particularidades. Ou então, como eu disse, se preferir,
você cadastra diretamente no sistema. E como é que funciona esse cadastro? Começando pelas empresas, como eu falei. Então você vem aqui em cadastros, empresas, cadastro. Em todas as bases que são disponibilizadas aos nossos novos clientes, sempre haverá 3 empresas já pré-cadastradas. Por quê? São 3 empresas, pessoal, de teste, para vocês irem testando, se familiarizando com o sistema, para vocês verem como é que funciona. Então ele vai trazer para vocês aqui já 3 empresas cadastradas. Empresas essas que você pode, no decorrer do uso, inativá-las, sem problema nenhum. É apenas para o usuário ir praticando e vivenciando, visualizando como é que é a dinâmica de operação do RSData. Para a inclusão de uma empresa cliente, ou seja, efetiva, então você vai clicar aqui em incluir, e aí o sistema vai te disponibilizar esta tela aqui, gente. Toda inclusão nova, ele vai trazer sempre a data do dia. Então aqui, no cadastro da empresa, pessoal, de preferência essa data de início, vocês sempre utilizarão a data do CNPJ desta empresa. A abertura do CNPJ. Não é data do contrato dela com vocês e muito menos a data do dia. Isso é muito importante porque isso vai acarretar uma série de vinculações na medida que você for operando o sistema. Então, friso, sempre a data da abertura do CNPJ. Esta vai ser a data norte do sistema dessa empresa. Lembra do que eu falei dos campos em negrito? Sempre os campos em negrito são de preenchimento obrigatório. Então aqui tu tem tipo da empresa, se é a matriz, se é a filial. Esse unidade marítima é um cliente nosso que a empresa deles são navios, certo? Então, se vocês não têm essa particularidade de cliente, vocês vão trabalhar basicamente com esses 2 itens aqui. O tipo de matrícula, então o sistema já tem aqui os campos, você vai selecionando de acordo com a modalidade de cada cliente seu. O CNPJ, razão social, nome fantasia. O preenchimento, pessoal, copia e cola, facilita também, o sistema permite esse tipo de cadastro. Quando chegar na parte aqui do CNPJ, notem que ele já tem os campos, então se você for copiar e colar, para colar, selecione aqui a linha, como eu estou fazendo, e cola dentro do campo. Os demais também, ó, natureza jurídica. Esse campo aqui vocês vão encontrar lá no site da Receita, quando você pesquisa o CNPJ do seu cliente. E demais campos. Início do contrato. Este sim, ó, você pode colocar quando que esse cliente iniciou o contrato com vocês. Aqui já tem um campo. E até mesmo o final, se ele encerrou o contrato. Ok? Depois nós temos o endereço. Aqui, gente, basicamente é o cadastro da empresa. Não é? Quando vocês se depararem com cidade e bairro, vocês vão notar que o sistema traz esses 2 ícones aqui. Ó. E vocês encontrarão eles em vários comandos do sistema. O que eles são? Eles são atalhos. O que é atalho? Por exemplo, tu digitou aqui o bairro e não encontrou o bairro. O sistema ele já vem ó, com pré-cadastro de cidades. Hoje ele tem 5.588 cidades pré-cadastradas e, em sua grande maioria, já tem os bairros vinculados. Mas pode ocorrer que aquela cidade que você deseja, e até mesmo aquele bairro, não está ainda cadastrado no sistema. Nesse caso, então, você utiliza esse campinho aqui, que é um atalho para incluir aquela cidade que você não encontrou e também incluir aquele bairro que você não encontrou. Por que isso? Para não ter que cancelar ou gravar provisoriamente para depois ir lá no caminho, preencher a informação e voltar aqui. Para pesquisar o local onde que se faz esse cadastro relacionado a esse atalho, é só clicar aqui novamente, ó, digitando cidade, no campo de pesquisa do menu, aqui à esquerda do vídeo de vocês, ele vai trazer aqui, ó. Esse aqui é o caminho principal desse atalho aqui, gente. Ok? Na sequência, também fica a critério o preenchimento. Número de empregados, aqui é o número total de empregados que você pode cadastrar na empresa.
Aqui é uma dinâmica que ele funciona de duas formas distintas. Primeiro, se você não for cadastrar os empregados no sistema desta empresa, aqui você informará manualmente o total. Se você cadastrar a relação lá de todos os empregados que essa empresa possui, não tem a necessidade de informar aqui. O sistema calcula automaticamente este quantitativo. Tá? Então tem duas diferenças nesse quesito. E aí, demais campos, nós temos depois o DataFin. Isso aqui vocês vão encontrar na maioria do sistema. O RSData não existe a palavra excluir. Até existe o comando, só que o DataFin aqui, pessoal, ele serve para você preservar o histórico. O que é o DataFin aqui no cadastro da empresa? Por exemplo, lá no ano que vem a empresa mudou de cidade. Então você não pode vir aqui simplesmente alterar. Você vai lá, dá um DataFin na empresa, grava, pode fazer aqui, copiar toda a descrição dela e depois incluir com aquela nova cidade ou com aquele novo endereço. Isso você vai ter o quê? Um histórico. De tal ano até tal ano, a empresa se encontrava no endereço X. Do ano decorrente, ela está no endereço Y. Tudo para preservar o histórico, porque todos nós sabemos que o histórico hoje é muito importante, seja para PPP, seja para PPRA, enfim. Os demais eventos de segurança e até mesmo medicina ocupacional. Posso gravar? Pode. Desde, claro, lembrando que você preencheu todos os campos aqui. Tá? Então, eu vou abrir aqui uma empresa para mostrar para vocês como é que é o fluxo desse preenchimento. Ao preencher as primeiras informações, você já vem aqui na sequência KNAI, aonde, obviamente, você vai vincular qual é o KNAI da empresa. O RSData já vem com um banco de dados de KNAI pré-cadastrado, 1304. Já, inclusive, com o grau de risco atrelado. Então, para pesquisar, é só digitar aqui o nome, o primeiro dígito, 01.23. Ele já vai fazer a busca do KNAI para vocês. Ó. Sempre digitem o ponto, pessoal. Se colocar sem o ponto, ele não vai fazer a busca. Então, fica aí a dica. E aí, então, é só clicar e selecionar. Pode pesquisar aqui também. Se não encontrou o KNAI, pode gravar aqui a empresa e aí, novamente, para você não ficar perdendo tempo buscando onde é que está o comando KNAI, utilizem esse campo aqui, ó, do pesquisar do menu. Digita KNAI, que ele já filtra o caminho aonde que você inclui a informação. Inclui lá o KNAI, volta aqui e depois seleciona ele. Então aqui tu tem o KNAI 1.0 e o KNAI 2.0. E até mesmo você pode cadastrar o KNAI secundário. Aqui vai ser o principal e você pode, de acordo com a sua modalidade, também o secundário. Depois nós temos aqui o campo foto, gente. Se vocês querem agregar desse cliente, desta empresa, na capa dos laudos eu me refiro, LTCAT, PPRA, PCMSO, a foto do logo do cliente, para constar na capa, é só clicar aqui em adicionar arquivo, vai buscar aonde que está salva essa imagem, abrir e upload. Essa imagem vai abrir aqui ao lado, nesse campo aqui em branco. Tá ok? Deixa eu mostrar para vocês uma empresa que eu tenho aqui, que aparece essa particularidade. Deixa eu digitar aqui. Assim, ó, pessoal. Ok? E essa foto constará, como eu disse, na capa. Carimbo, se queres colocar para fins de PPP o carimbo digitalizado dessa empresa, num arquivo de imagem, obviamente, adicionar arquivo, upload. E por último, nós temos responsável, gente. Se vocês querem vincular na empresa, quem é o responsável dela? Ou seja, o sócio proprietário, o diretor, aquele procurador jurídico que assinará
em conjunto com vocês algum determinado documento. A ciência daquele PPRA que você elaborou, daquele LTCAT ou daquele PCMSO. Para tanto, você vai colocar o nome dele, o tipo de documento, a descrição, se ele é um gerente, se ele é um sócio proprietário, se ele é o procurador, enfim, e quais documentos que ele é responsável por assinar e responsável de constar. Ele não é o elaborador, mas ele assinará ciente daquele documento da empresa dele que vocês elaboraram. Nada mais que isso. É obrigatório? Não é. Vai de acordo com a preferência de cada um de vocês. E aí, então, você grava. Mas se eu não tenho os dados dele, eu posso deixar em branco? Pode. Você pode vir aqui posteriormente e incluir. Gente, não se preocupem com isso. O sistema não vai engessar a gravação. Ele só engessa se os campos em negrito estiverem em branco. Aí você não conseguirá gravar. E isso na maioria dos cadastros do RSData. Tá ok, pessoal? Então aqui você vem aqui, grava e já tem um pré-cadastro da empresa concluído. Aí ele vai fechar essa tela, vai trazer essa mensagem e aqui ainda tem algumas particularidades também que você pode vincular. O status. Lembra aquele status? Hoje, cada empresa que você cadastra no RSData, você tem a possibilidade de vincular algum status para cada uma delas. Ah, eu quero cadastrar uma empresa de teste, para mim ir me familiarizando. Para se diferenciar das demais, ó, tu tem aqui, ó, teste, terceiros, proposta, inativa, quando essa empresa deixou de trabalhar com vocês, você pode inativá-la aqui no sistema. Endereço, em débito, consultoria, colaborador, ativa, né? Então você tem toda essa possibilidade de filtros. O tipo é uma empresa normal, é uma prefeitura, é um contabilista. Contabilista aqui, por exemplo, o que ocorre? Eu quero vincular o escritório contábil do meu cliente à empresa dele. Você pode. O único detalhe é que você vai ter que cadastrar o escritório contábil aqui e colocar o tipo dele como contabilista. Entendeu? Só isso. E aí depois você volta na empresa cliente e vai vincular a ela qual é o contador aqui. Tá certo? Cabeçário, nós vamos ver também aonde que vocês vão definir o cabeçário de vocês para os documentos, salvo exceção de CAT e PPP, que esse vem o cabeçário já do INSS, e demais particularidades. Aqui é um campo aqui que de início, gente, eu oriento a todos não modificar esses campos que já estão padrão do sistema, esses parâmetros, para cada um desses documentos. Isso a gente iremos verificar na sequência do que trata cada um deles. Aí tu tem aqui, matrícula RH no cadastro de empregados. Você quer que obrigatoriedade para cadastrar tem que ter a matrícula, sim ou não? PCMAT, se é uma empresa, uma construtora, você vai marcar como sim, você vai habilitar esse campo porque futuramente você vai gerar um PCMAT para ela. ASO/PCMSO, aqui você configura se quer trazer os riscos ergonômicos, os acidentes, ou nenhum deles, ou apenas um, apenas outro. Lembrando, para essa empresa. Para cada empresa você pode ter configurações diferentes. E demais campos, incluir riscos não relacionados, né? Confirmação de entrega de EPI do material, sem confirmação, aqui é muito atrelado, basicamente, na gestão de EPI pela biometria. Então, se vocês não contrataram esse modo, pode deixar aqui sem confirmação do supervisor. Não vai alterar em nada. Tanto como tipo de confirmação também. Estrutura empresarial, metodologia de avaliação. O sistema hoje ele traz já duas metodologias pré-cadastradas, as matrizes de risco. O sistema tem a IOA e tem a OSAS. Então, você pode, para cada empresa, trabalhar com metodologias diferentes, pessoal. Apresentou o PCMSO? Sim. Grupo de aviso. Lembra lá dos grupos de aviso? Aqui, ó. Dos empregados. Você vincula aqui. Ok? Dos empregados. Não chegamos ainda na parte do contato da empresa, que é o outro grupo. Lembram? Database dos exames, emitir só ASO e exames. Se é uma empresa que contratou vocês que só quer ASO e exame.
Você pode amarrar e fazer essa vinculação. Enviar dados ao e-social, se é uma empresa fornecedora. Apresentar os agentes da CGH nos ASOS. Né? Então aqui tu quer todos. Aqui é com relação à periodicidade desses agentes. Ah, não, eu quero que apareça só os habitual permanentes, só os ocasionais, enfim. Alerta de e-mail no atendimento médico. Isso aqui é um alerta quando o médico realiza um atendimento via sistema, o sistema disparará um alerta de e-mail. Empresa padrão para atendimento avulso na consulta. Isso aqui é uma outra modalidade dos ASOS avulsos, ou ASOS manuais. Para quem for trabalhar com essa modalidade, tu precisa criar uma empresa padrão apenas para tanto. Apresentar carimbo no PPP. Lembra o carimbo que você cadastra lá no campinho que nós vimos anteriormente? Você habilita aqui. Constar nos ASOS somente os riscos listados em configuração de risco / ASO, constar riscos. Isso também é uma confirmação que você pode imputar apenas essa particularidade. E buscar também benefícios na Previdência, você pode já deixar amarrado. E aí tu tem que ter já em mãos a senha do site da Previdência. E aí sim, aqui à direita tem um campo observação, que é uma caixa de texto livre, não será impressa em local nenhum, é apenas de visualização no sistema. Alguma particularidade que você queira, até mesmo como alerta para o demais colega que acessa o sistema, relacionado a essa empresa. E depois você grava e estará concluída a empresa. Ele vai te informar esse aviso, empresa gravada com sucesso. E qual é que é a sequência agora? Posso ir cadastrando as demais empresas? Pode, sem problema. Posso já vincular os setores e cargos nessa empresa? Pode. Eu até recomendo, porque aí você vai trabalhar com todo o fluxo do sistema. Então, os setores. Lembram que, para o RS Data, que eu falei, o primeiro cadastro necessário, basicamente, tudo começa pela empresa. Então, você tem aqui, depois da empresa, você vem aqui em setores, cadastro, ou seja, você vai vincular quais são os setores pertinentes à mesma. Então, para tanto, você vai selecionar aqui a empresa e vai clicar em incluir. Quando você clica em incluir, o sistema vai trazer a empresa que você está trabalhando, a data de início. Ele já vai trazer a mesma data da criação dela. Que qual é a data? A data da abertura do CNPJ. Não tem nada a ver com data de contrato, nem muito menos com data de admissão de empregado. Não tem nada a ver. Ela é uma data relacionada à inclusão da empresa. Então, assim, se ele já trazer a data, vocês vão perceber que é a mesma data do CNPJ que vocês utilizaram. Campo nome. Bom, aqui você vai colocar o nome do setor, né? Ou seja, mas que nome? Da onde eu tiro isso? Gente, é o cliente que vai fornecer para vocês, né? A estrutura dele. Ou ele ou o seu respectivo contador. Não sei como é que é o contato que vocês têm, a dinâmica de trabalho. Então aqui você vai colocar o nome do setor, vou botar aqui, da empresa. Administração, produção, operação, processo, manutenção, de acordo com a estrutura de cada empresa, cliente de vocês. Setor desenvolvido. Sempre lembrando que os campos em negrito são de preenchimento obrigatório. Setor desenvolvido, você pode fazer aqui, por exemplo, um desmembramento do setor. Por exemplo, setor administrativo, setor desenvolvido. Vendas, é um subsetor dentro do setor. É como se fosse um subsetor, digamos assim. Claro, se a empresa possui essa didática, essa estrutura nela. Se ela não tem, pode deixar o campinho em branco. Grupo analítico do setor. Aqui, no caso, você precisa, primeiramente, ter esse grupo analítico cadastrado. Basta preencher aqui, pesquisar em grupo. É quando, por exemplo, há uma hierarquia de setores dentro da empresa. Pertence a algum grupo organizacional. Então, você vincula esse grupo a esse setor.
Empresa do local de trabalho. Bom, obviamente, esse setor pertence à empresa e estará vinculado a ela. E aqui ele tem uma legenda. Caso os empregados desse setor desenvolvam suas atividades em outra empresa, por exemplo, serviço terceiro, insira aqui o nome dessa empresa. É quando, por exemplo, essa aqui é uma empresa prestadora de serviço e os empregados desse setor estão trabalhando em outra empresa. Então, tu seleciona essa outra empresa aqui. Ok? Código de integração, quando há uma integração desses sistemas. Essas informações vieram lá do sistema X, foram migradas para dentro do RSData. Então, esse processo, gente, gera-se um código, uma espécie de um ID desse setor. Aí, constará aqui. Ou, se vocês querem incluir manualmente, como eu disse, caráter de cada um de vocês. E data fim, como eu falei. Vamos supor que para o ano que vem fui renovar os laudos dessa empresa e o setor deixou de existir. Ou alterou a nomenclatura, ou alterou as características. Antes era numa sala, agora foi num prédio, num pavilhão. Para fins de preservação nos históricos, dê uma data fim, grava e inclui, podendo ainda copiar a descrição. Você copia a descrição e a edita. Mas que data fim eu coloco aqui? Gente, o cliente, perguntem a ele. Uma data aproximada de quando aquele setor deixou de existir. Às vezes as pessoas não sabem realmente a data. Eu acredito que foi meados de novembro. Coloca lá 1/11 do ano correspondente, por exemplo. E aí você grava, esse setor de ativo constará como inativo. E ainda vocês terão acesso a ele. A informação não será excluída. Isso que é o bacana do RSData. O objetivo dele é preservação dos históricos. Porque vocês sabem, às vezes a empresa, quando inicia, ela tem uma estrutura de nomenclatura e no decorrer dos seus anos de produção, ela vai alterando. Ambiente. Bom, o ambiente aqui, gente, é o quê? É as características do setor. No RSData, vocês podem trabalhar com 3 maneiras. Vocês podem trabalhar com esses campos aqui. Notem que ele já vem com os cadastros sugestivos, qual a estrutura, a cobertura, o tipo de telhas, o pé direito, a área aproximada, né? Então isso aqui já está voltado, você já estará, por exemplo, introduzindo a elaboração, iniciando os preparos dos laudos. Porque toda essa informação aqui será impressa posteriormente. Ok? Então, como eu falei, vocês podem trabalhar com esses campos aqui, ou então, até, se vocês têm isso já num texto já pré-cadastrado, cadastre ele aqui, ó. Posso copiar, colar? Pode. Copia lá e cola aqui dentro. Quero alterar o estilo, tamanho de fonte, tem aqui, ó. Tipo de fonte, tamanho. Então, trabalhem com esses campos aqui. E aí, pode gravar no final, porque se gravar aqui, ele vai fechar a tela. Dados complementares. Desculpa. É quando, por exemplo, esse setor está locado numa outra cidade ou endereço. Você pode descrever aqui. Foto. Posso colocar foto dos setores? Pode. Para tanto, adicionar arquivo. Você for lá, tirou as fotos do setor e adiciona. Tem um número. 1, 2, 3, até 4 fotos. Ok? Responsável do setor. Então aqui você pode já, inclusive, se nessa empresa possui um gestor para cada setor. Então você pode incluir, se ele é um empregado, você inclui. Se ele é um empregado da empresa, você vai pesquisar. Ele é um profissional ou ele é um outro terceirizado. E notem, olha aqui o grupo de aviso. Lembram lá do grupo de aviso que tem por usuário, por empresa, por responsável do setor, por empregado? Está aqui o responsável do setor. Vamos supor que tu queira disparar avisos para esse responsável desta empresa por e-mail. Vencimento de atestado, vencimento de treinamento, de exame. Vamos colocar ele no compromisso também. Ele não precisa acessar o sistema, mas ele vai receber aviso. Olha, do meu setor que eu gerencio, existe X empregados que semana que vem, ou daqui a 15, 20 dias, que seja, vai vencer um treinamento, vai vencer um exame, alguma particularidade, e ele já se organiza para atender esta demanda.
Mas, gente, opcional, ok? Fica de acordo com a necessidade de vocês. E aí, então, você grava. Ao gravar o setor, ele vai trazer a informação, ó, registro gravado com sucesso, e ele abre essa seguinte tela onde ele te sugere, ou ele te pergunta o que você quer fazer. Quer voltar para a lista, quer cadastrar um novo setor, ou já quer vincular quais são os cargos referentes a esse setor. Você já pode ir incluindo. Aí entra também aquele trabalho em conjunto que eu disse. Um colega cria a empresa, o outro colega já vai criando setores, já vai criando os cargos, e assim sucessivamente. Vocês podem trabalhar na mesma empresa. Cada um, é claro, com seu login e senha, com seu login usuário. Se quer cadastrar, já vincular os cargos, você vem aqui, cadastrar cargos. O sistema vai trazer, olha, como uma rastreabilidade a empresa, o nome do setor que você recém criou, obedece à mesma data de início, que é da empresa e do setor, vocês não alterem. Novamente, aqui não é data de admissão, não tem nenhuma relação, gente. Aqui é tudo da data da empresa. CBO. O RS Data já vem, inclusive, com um banco de dados de CBOs, cargos e descrição de atividade de acordo com a CBO. Então, você pode colocar aqui, por exemplo, o médico. Digitar, ele já vai trazer todas as CBOs que ele já vem pré-cadastrado. Ou você pode vir aqui na lupa de pesquisa avançada e ele abre aqui a lista. Hoje tem 2.716 cargos já pré-cadastrados. Mas pode ocorrer que aquele cargo, aquela CBO que vocês desejam, não se encontra na lista. Posso cadastrá-la? Pode. Nesse caso, você clica aqui em cancelar e sugiro novamente, utilizem aqui, ó, o pesquisar do sistema, digita CBO, que ele vai filtrar o local, o caminho principal onde você vai incluir aquela CBO que você não encontrou. Cadastrando aqui, é só voltar aqui no campo, em cargos, cadastro, e clicar em incluir. Ok? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome do cargo, vamos botar aqui, vendedor, um exemplo. Tá aqui, ó. Vendedor em comércio atacadista. Ele já vai trazer a descrição de atividade de acordo com a CBO. Posso editá-la? Pode. Posso trabalhar com a descrição que a empresa me forneceu? Pode e deve. Com certeza. Certo, gente? Então aqui, de acordo com a sua preferência. Posso editar o estilo, tamanho de fonte? Eu trabalho com Arial. Pode. Arial 11, por exemplo. Gente, vocês configuram. Posso trazê-lo tudo em caixa alta. Cuidem essas configurações, porque tudo isso aqui será refletido nos documentos. Vocês entenderam? Para não ter lá um PPRA, um cargo é caixa alta, outro cargo é caixa baixa, um é Arial 11, o outro é Arial 10, mantém um padrão, pessoal. Esse padrão, cada um de vocês vai definir. Certo? Considerar cargo como padrão para CBO. Tu pode, por exemplo, definir esse cargo aqui padrão no sistema para todas as empresas, inclusive. Quando você utilizar essa CBO, esse cargo como padrão, se você marcar, obviamente, esse flag, se você for incluir esse vendedor em comércio atacadista numa outra empresa, o sistema até te pergunta, deseja utilizar aquele cargo padrão que você definiu ou não? Padrão, eu me refiro ao título do cargo e até mesmo a descrição. Cargo desenvolvido. Aqui, por exemplo, gente, é aquele subcargo. Por exemplo, na empresa, ela tem o vendedor em comércio, tem o vendedor externo e o vendedor interno. Descrições de atividade diferentes. É só fazer um cargo desenvolvido. Então, você pode colocar aqui. Né? Deixa eu botar aqui. Copiar. E digitar aqui. Vendedor externo. Um exemplo. Né?
Código do cargo desenvolvido, vamos supor que seja 987. Isso aqui são opcionais, tá, pessoal? Sempre, ó, campos em negrito. Descrição sumária e detalhada. Por que isso? Por que duas descrições? Aqui pode ser a descrição sumária, aquela descrição geral, e aqui você pode colocar a detalhada, ou seja, o que realmente esse cargo faz. Mas aí nos laudos, como é que fica? Vai as duas? Nesse caso, você vai optar. Ou é a sumária ou é a detalhada. Ambas não constarão. Isso vai ser refletido. PPP, PPRA, LTCAT, PCMSO. Entenderam? Código de integração. Né? Então aqui, ó, código do cargo que está cadastrado na folha de pagamento. Se querem trazer esse código, não é opcional, fica a critério. Data fim. Por que o data fim? Vamos supor que esse cargo não existe mais. Você vem aqui inativa. Mas você só vai poder inativar esse cargo se os empregados vinculados a ele já tenham sido retirados ou incluídos na outra atividade, porque senão ele não vai deixar inativar. É aquela situação, né, pessoal? Se tem empregado vinculado, primeiramente, aloco os mesmos nos seus respectivos cargos atualizados. Ah, mudou o título, é vendedor em comércio 1, 2, A, B, C, pleno, sênior. Gente, data fim, grava e copia ou inclui ele de novo e vincula posteriormente os empregados a ele. Tudo para fins de preservação dos históricos. Se o cargo ainda é ativo, deixa a data fim em branco. E depois, ambientes de trabalho, fotos. Então você pode aqui amarrar qual ambiente que esse cargo pertence. Esse campo aqui estava mais vinculado ao evento 1060 do E-Social. E também você pode cadastrar 1, 2, 3 ou até mesmo 4 fotos do cargo. Opcional também. E aí então, vem aqui e grava, vai trazer a informação de registro gravado com sucesso e vai já te sugerir, que é um submenu, todos os comandos que estão atrelados ao cargo, gente. Então, isso aqui são todas as possibilidades que vocês podem vincular no cargo. Eu digo sempre que é aqui onde começa daí a parte de segurança e medicina ocupacional do sistema. Certo, pessoal? Só que não adianta eu querer cadastrar risco se eu já não ter a empresa, o setor e o cargo, não é mesmo? Então, antes de tudo, estruturem a empresa dentro do sistema. Certo? Bom, gente, com a empresa cadastrada no sistema, entra a parte do cadastramento de quem? Dos profissionais. Ou seja, vocês. Quem é o responsável do PPP, quem é o responsável do PPRA, do LTCAT, o engenheiro, o técnico de segurança, o médico, a enfermeira, pessoas essas, ou profissionais estes, que vocês, num determinado momento, precisarão selecionar o nome deles para poder gerar o documento em questão. E onde é que você o faz? Se querem cadastrar eles primeiro, antes das empresas, sem problema. Isso quem vai definir, como eu disse, são vocês. Para se cadastrar, você vem aqui em cadastros profissionais. Então aqui é onde que você vai ter o teu banco de dados dos teus profissionais. Os técnicos de segurança, os engenheiros de segurança, os médicos, enfim. Os profissionais. Eu tenho um parceiro que faz serviço para mim, que assina o PCMSO. Posso cadastrar aqui? Pode e deve. Ok? Processo de inclusão. Incluir. Vai te abrir essa tela aqui. Pessoa física. Esse campo aqui, no decorrer do uso, vamos supor que mudou de profissionais. Antes de cadastrar, pesquisa o nome dele para verificar se ele já não foi cadastrado. Com isso, você evita a duplicação de informação. Se digitou o nome da pessoa e não encontrou aqui, novamente, olha o atalho. Ó. Clica aqui em cadastrar, pessoa física, e vai preencher os campos. Nome, identidade, ou número do PIS ou CPF.
Se é um profissional, é que esse campo aqui é o mesmo caminho como se você fosse cadastrar um funcionário. Então, vocês vão optar o que é necessário daquele meu engenheiro, ou até mesmo de mim, que eu quero me cadastrar no sistema. Bom, o teu nome, data de nascimento. Se não é um empregado, um profissional vinculado na empresa, não vai ser necessário carteira de trabalho, mas de preferência, gente, o CPF. Até porque hoje, pelo e-social, tudo está atrelado ao CPF. Então, seja profissional, médico, engenheiro, técnico de segurança, o campo que se faz necessário, nesses casos, o CPF. Tá? Quando você for cadastrar um funcionário de alguma empresa, de preferência, todos eles. Ele traz até aqui, ó, campo necessário para PPP. São os campos que estão com esta coloração diferente. Mas como nós estamos falando de profissional, você vai colocar o nome, data de nascimento, número do CPF. Se quer colocar aqui dados complementares, né? Nome do pai, nome da mãe, endereço, e-mail. Quer colocar uma foto dessa pessoa e até anexar algum xerox de certificado, de documento, enfim. Preencha os campos e aí então você grava. Mas eu posso gravar sem ter a carteira, identidade? Nesse caso, quando se trata profissional, pode, gente. O sistema não vai travar a gravação. Certo? Gravando, ele vai voltar para essa tela anterior aqui. Onde que você vai colocar a formação resumida, acadêmica, prática ou outros. Esse campo aqui é obrigatório, por exemplo, se esse profissional vai realizar treinamentos. É o meu técnico de segurança ou engenheiro e ele ministra treinamentos relacionados à segurança do trabalho. Então coloca aqui a formação resumida dele. Técnico em segurança, engenheiro de segurança do trabalho, né? Enfim. Dados do profissional, o título, novamente, engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, qual o número do conselho que ele pertence, qual o conselho, o sistema já vem com pré-cadastro, qual o estado, né? E demais campos não são obrigatórios, a não ser esse aqui, ó. Ele é um instrutor de treinamento, sim ou não? Se ele ministra treinamentos também, marca como sim. Os demais já são vinculados já para um médico, tais como modelo de receituário, tipo de atendimento, o status para todos eles vai estar ativo. Agora, se esse profissional deixou de prestar serviço, você o inativo, você não o exclui. E aqui cor é uma outra particularidade também vinculada ao médico, ao profissional da saúde, que está muito interligado nas agendas de atendimento. Horário de atendimento também. Se vão trabalhar com agendamento de consulta, aquele médico que você tem conveniado ou que ele vai acessar o sistema, você precisa vincular ele quais os horários que ele atende. Qual o laboratório que ele está vinculado, inclusive. Quais são os exames. Aqui já entra mais a parte do profissional da medicina, por exemplo. Identificação relacionada à biometria. Assinatura, você já pode, se desejar, cadastrar a assinatura desse profissional digitalizada. PPRA, o LTCAT, já pode constar, inclusive, a assinatura dele. A rúbrica também. E anexar algum documento, algum certificado de curso, conclusão, de acordo com a modalidade de preferência. E depois, então, você grava. Então, aqui é muito de acordo com a particularidade de cada profissional. Os profissionais da segurança, tu não vai precisar cadastrar esses três campos aqui, certo? Então, gravando, você vai ter aqui o quê? O teu banco de dados dos profissionais. Depois dos profissionais aqui, você tem logo abaixo, ó, responsáveis PPP. Aqui já muda de figura, gente. É por parte do cliente. Quem assina o PPP dele? É o contador, tem a procuração. Não, é o sócio, é o diretor. Bom, ele precisará informar vocês quem é essa pessoa. Então, você vai clicar aqui, incluir o nome dele, o número do PIS e qual a empresa que ele assina. Então, você faz a vinculação da pessoa e já traz a empresa a ele. É mais de uma? Bom, a empresa já tem que estar cadastrada para poder fazer a vinculação, gente.
E aí depois você grava. Ah, é mais de uma pessoa, não tem problema. Cadastra quantos forem necessários. Só sempre lembrar de vincular a empresa a cada um deles. É fundamental. E aí depois você grava. Na sequência, aproveitando, nós temos os laboratórios / clínicas. Aqui então você... Ah, eu tenho uma clínica parceira, eu tenho um médico terceirizado que trabalha numa clínica conveniada a mim. Você cadastra esse laboratório aqui, obedecendo os campos em negrito novamente, e já atrela a essa unidade, o laboratório, quem é o profissional que nela atende, o médico, o enfermeiro, enfim. Qual a sala, inclusive, que ele atende. E aqui tem até, inclusive, uma mensagem do agendamento que você pode já incluir para cada um deles. E sempre lembrando, unidade de atendimento, marcar esse flag, ou seja, você estará amarrando nesse local que é uma unidade de atendimento. O quê? É onde que a pessoa atende, aquele profissional atende os empregados nas respectivas consultas. E aí, então, é só gravar. Posso cadastrar mais de uma? Pode, de acordo com o número X de clínicas conveniadas que vocês têm. Feito esse cadastramento, agora o que você precisa é trazer esse pessoal todo para dentro de cada empresa. A princípio aqui, vocês os incluíram dentro do sistema, do programa. Então aqui você vem em cadastros, empresas, médicos, examinadores. Gente. Para quem for gerar atestado clínico, se faz necessário a vinculação e até mesmo do seu coordenador do PCMSO vincular para cada empresa. Ok? Então aqui você cadastra quem? Quem é o médico examinador, quem são os médicos examinadores e até mesmo quem é o coordenador do PCMSO. Certo? Então, para cada empresa, você vai fazer esta vinculação. Mas essa data de início aqui, que data eu utilizo? A criação da empresa? Bom, gente, aí de acordo com a sua modalidade. Ele vai sugerir a data da empresa. Se querem deixá-la, não tem problema nenhum. Não tem nada a ver com admissão, certo? Ou você pode, de repente, de acordo com a sua preferência, a data do contrato desta empresa, quando que esse profissional iniciou os trabalhos dele. E aí, então, é só gravar. Então, aqui tu vai ter os médicos examinadores e também o coordenador do PCMSO. Se é o mesmo profissional, é só marcar o item que nem eu fiz aqui agora. Tem um X de limite? Não tem. Tá? Depois dos médicos examinadores, agora nós temos aqui, ó, responsáveis monitoração. Para fins de geração de PPP, para cada empresa, vocês precisam vincular quem é o responsável dos registros ambientais e quem é o responsável dos registros biológicos. Ah, é eu e mais um médico, o meu conveniado que eu tenho. Cadastre. Ah, é tudo terceiro. Cadastre e vincula. Por quê? Porque quando chegar o momento de você gerar um PPP de um funcionário desta empresa, a primeira coisa que o sistema vai te pedir, quem é? Se não tiver vinculado, ele vai sinalizar. Porque isso vai constar impresso quando você for cadastrar, gerar um PPP via sistema. Então aqui tu vincula. Ah, é o mesmo. É o médico, ele é tanto ambiental como biológico. Gente, é só selecionar aqui, ó. Ah, eu quero trazer todo o histórico dos profissionais que passaram nesta empresa. Sem problema. Desde que você tenha todos eles cadastrados lá na aba profissionais, aqui você vai fazer o quê? Início e fim, até chegar no último profissional de cada responsabilidade. E isso depois, na geração do PPP, você pode, inclusive, selecionar um item para trazer todo o histórico dos responsáveis. Isso é bem atrelado para quem for querer fazer, por exemplo, reconstituição, trazer o passado da empresa até a sua atualidade. Você pode também trazer o passado até mesmo dos responsáveis. Ok, pessoal? E por último, então, aqui, responsável assinatura PPP. Quem você vai trazer aqui? Aquele responsável que assina o PPP da empresa. Ah, é o contador que tem a procuração, é o sócio, é o diretor,
é aquela pessoa que você associou naquele campo anterior. Aqui você vai trazê-lo para dentro da empresa. Então você vai selecioná-la e vai trazer o nome dele. Vai incluir, inclusive, se queres, o setor ou cargo que ele pertence na empresa, né? Diretor, cargo, sócio proprietário. Quando que ele iniciou, pode ser aqui a data de admissão, ou a data da abertura da empresa, ou quando que ele iniciou esta particularidade. E tem um datafim inverso. Ah, não é mais este, é uma outra pessoa. Então você preservará o histórico. Se é ainda atual, deixa a datafim em aberto. E por último, gente, vocês gravam. Tudo isso aqui, essas vinculações se faz necessários para geração de PPRA, geração de PCMSO, geração de atestado clínico, exame complementar, audiograma, PPP. Então, tudo isso está atrelado. Então, assim, para evitar aquela situação onde você está chegando lá na hora de gerar o documento e não se encontra essas pessoas ainda, vai ter que voltar aqui e depois voltar lá para gerar o documento, gente, tenham todos eles já pré-cadastrados. É por isso que eu gosto de mostrar isso sempre no primeiro treinamento, porque isso lá na frente vai impactar no trabalho de vocês. Então, hoje nós vimos cadastramento de usuários, parametrização dos mesmos, criação de empresa, setor e cargo, vinculação aos profissionais. E o contato da empresa para o grupo de aviso. É aqui, ó, pessoal. Você clica aqui em cadastros, empresas, contatos. Seleciona a empresa, clica em incluir, e aqui então você vai colocar o nome da pessoa, o e-mail dela, é fundamental, qual é o cargo dela dentro da empresa, se quer colocar um celular, mas o que é, olha aqui, ó, grupo de aviso. Entendeu? Então, todo aquele aviso que você parametrizou, vinculou os recursos, escolheu a periodicidade, o sistema vai começar a disparar para este cidadão aqui que está vinculado em cada empresa. Certo? E também você pode acompanhar o envio desses e-mails. Aqui, ó. Logo abaixo de contatos, ó, envio de e-mails, consultar envio de e-mails. Você acompanha no sistema quais foram as mensagens que foram enviadas, ó, aguardando envio, o que já foi enviados e até mesmo um erro de processo de envio, pode ocorrer. Então vai ter aqui os destinatários, o assunto, a data do cadastro, a data do envio, a prioridade e, como eu disse, o status de envio de cada um deles. Se foi enviado, se foi aguardando envio ou houve algum erro nesse intervalo. E também aqui tem a possibilidade de enviar e-mail, só que é um envio de e-mail mais interno, gente. Ah, eu quero enviar um e-mail para um empregado de alguma empresa que eu tenho cadastrado aqui. Então aqui você pode também fazer, como se fosse uma caixa de e-mail interna. Ok? Então assim, gente, aqui seria o caminho do grupo de aviso, do contato da empresa, lembram? Que você faz a amarração do e-mail e amarra o grupo que você criou. Ok? Então, por hoje, para não sobrecarregá-los de muita informação, até porque o nosso horário praticamente já chegou no seu objetivo, deixo como tarefa de casa, cadastrem as empresas, anotem as dúvidas, que na quarta-feira agora próxima, a gente vai tirar dúvidas sobre os eventos que nós verificamos hoje. Ah, Rodrigo, fiquei com uma dúvida, não consegui associar lá o responsável do PPP. Como é que nós vamos fazer essas dúvidas? Bom, como o áudio de vocês estará desligado, tem o chat da própria ferramenta, né? Que eu vou ler a pergunta. No caso aqui, até inclusive o colega Fabrício fez um questionamento. Ó, é possível criar um usuário para o médico que é meu parceiro, para que ele alimente os dados dos funcionários das empresas que atendo, dando autorização somente para as atividades relativas ao consumo médico? Pode, Fabrício, sem problema. Você pode sim, porque às vezes tu tem lá um parceiro, seja um engenheiro, seja um médico, ele trabalha até mesmo numa outra cidade. Pode.
Só faz aquela configuração lá dos usuários, ok? Então, é assim que eu vou fazer a dinâmica das dúvidas serão assim. Porque se eu habilito o áudio para todo mundo, a gente vai acabar não se entendendo. Então, assim, às vezes a mesma pergunta que uma pessoa quer fazer, o outro já fez, por isso que eu vou sempre ler a pergunta e vou, inclusive, demonstrar no local referente à pergunta. Certo, gente? Falou, Fabrício, eu que agradeço. Então, assim, gente, de minha parte, mais uma vez, obrigado. Tenho certeza que vocês contrataram uma ótima ferramenta de gestão de segurança em medicina ocupacional. Só que é um sistema muito bom, só que ele demanda principalmente da pessoa por trás do monitor, ou seja, nós, usuários. Sozinho, ele não funciona. Tá ok? Gente, de minha parte, um ótimo início de semana para vocês. Espero ter dado um ótimo curso. Se alguém ficou com mais dúvida, não se preocupem, todos eles serão sanados na quarta-feira. E, gente, no YouTube, na página do RS Data, esses comandos e muito mais tem lá disponível para vocês gratuitamente. Não se preocupem, vocês não ficarão desassistidos. Tem tudo isso disponibilizado para todos. Inclusive no próprio sistema, gente, nesse ícone de interrogação que eu mostrei no início. Você pode fazer um download do manual e os vídeos, ó, quando você clica aqui, ó, ele já te projeta para o site, ó. Tá aqui, ó, todos os vídeos. Gente. Tem tudo que eu falei aqui, mais um pouco ainda. Tá certo? Então, pessoal ali, só para o próximo, dê preferência, coloquem o nome de vocês que fica até mais fácil eu conversar com vocês. Ah, o Felipe fez tal comando, o Juliano fez tal questionamento. Ficará mais fácil da gente se entender. Tá certo? Uma ótima semana a todos. O vídeo, então, eu vou convertê-lo num link, certo? Até por causa do seu tamanho, e vou enviar. Será enviado para todos vocês. Aqueles que ficaram com problema de áudio, não escutou nada que eu falei, vocês vão poder escutar no vídeo. Só assim, gente, um alerta muito importante. O link tem validade, ele dura 7 dias, no máximo. Então, se você receber o link e fazer um download dele só semana que vem, estará expirado, você não vai conseguir mais ver o vídeo. Então, assim que receber, seja hoje de tarde ou amanhã de manhã, faça um download. Outra coisa, compartilhe-o com um colega que não pôde participar hoje, é fundamental. Sejam multiplicadores. Porque o sistema ele não é difícil. Como vocês viram, ele é muito intuitivo, só que ele demanda um cadastro. E se o cadastro começa certo no início, a geração do documento lá na frente vai ser concluída da forma correta. Certo, gente? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até quarta-feira que vem. Valeu!